aqui no seu programa Tréplica, a grande polêmica no meio cristão, com o pastor Leonardo e pastor Eliseu. E no Análise da Tréplica, com o pastor João Borges e apóstolo Ronaldo de Araújo. Deixe seu like, faça sua inscrição. Boa tarde, pessoal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós estamos aqui no podcast. Existem muitas batalhas que estamos vivendo no mundo espiritual, no mundo cristão. E muitas pessoas, por mais líderes ungidos que sejam, não estão observando como que Satanás está trabalhando, como que Satanás está interagindo com os servos de Deus. Você vê batalhas espirituais, você vê brigas desnecessárias. A palavra de Deus nos afirma: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma das batalhas que nós observamos esses dias recentes é de grandes homens de Deus, como o pastor Eliseu e o pastor Leonardo. Né? A gente vê essas batalhas e que tem entristecido muitos corações, porque a gente tem um amor verdadeiro por eles. Só que muitas coisas eles não estão enxergando. Para que essa briga? Para que essa batalha? Está aqui comigo o apóstolo Ronaldo de Araújo, que tem uma diretriz fundamental para falar sobre isso. Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse podcast. Que Deus venha abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Então nós vemos, na verdade, pastor João é um grande amigo nosso, desde muito tempo nós estamos no ministério. Pastor João, fala as suas formações teológicas. Eu tenho a formação, me formei em 1993, no Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, a melhor escola que existiu até então, onde muitos homens e mulheres de Deus se formaram, e pela graça do Senhor estamos aí fazendo a obra de Deus. Mas a maior formação que nós temos é a vida com Deus, nos pés de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se podemos, apóstolo, colocar o vídeo para que você possa fazer as diretrizes. Vamos soltar os vídeos. Para os irmãos entenderem o que está acontecendo no mundo de hoje. Eliseu Rodrigues, por sua vez, chama Leonardo Salles de profeta do Pix e afirma que se ele abrir a Bíblia em sua igreja, as portas dela se fechariam. Salles tira Eliseu Rodrigues da live abruptamente após ser confrontado. Irmão Leonardo Salles, tudo bom? Tudo bom, prazer. Oi, Senar. Graças a Deus. Eu recebi um vídeo aqui que me enviaram, o senhor mandou, não sei se o senhor mandou um recado para mim ou simplesmente citou meu nome, dizendo que eu citava o nome de Priscila Alcântara, Gessé Aguiar em pregação, para ter audiência, para ter compartilhamento, para ter live. Eu queria saber qual pregação minha você assistiu inteira, onde eu citei o nome de Priscila Alcântara ou Gessé Aguiar. Isso aí tá no TikTok, tá no YouTube, coloca seu nome. Não. Aí você está dependendo de vídeos isolados. Mas tem como Aí você está dependendo de vídeos isolados. Pessoal, o que nos chama atenção, daqui para frente você vê, começa a batalha. Troca de farpas, de acusações, e um acusando o ministério do outro. Quem deu o ministério foi Deus, foi o Espírito Santo. Ninguém deve tocar nos ministérios dados pelo Espírito Santo. Isso é Deus e a pessoa. Mas como os ânimos ficaram abalados e em chamas, começa então uma batalha renhida. Apóstolo Ronaldo, o que você acha de tudo isso aí, dessas grandes homens de Deus estão se degradando por coisas desnecessárias? É o que diz a palavra de Deus, né, pastor João? Aqui nos últimos dias, o amor de muitos esfriarão, né? E além de estamos vendo nos últimos dias, além de tudo isso que está acontecendo, né, a falta de respeito muito grande entre duas pessoas, dois líderes que se diz, né, a mesma fé, a fé cristã, e ficam se degladiando, ficam se acusando uns aos outros, na verdade envergonhando a palavra de Deus. E é interessante que a palavra nos afirma em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Infelizmente, essas mesmas
potestades estão descendo, influenciando grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Isso a gente vê também no Primeiro e no Segundo Testamento, que é chamado de Antigo e Novo Testamento. Muitos homens de Deus também foram influenciados por Satanás. Você vê que Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi influenciado por Satanás. Ali ele tomou a esposa de Urias, Betseba, mandou matar o esposo dela. E isso nós sabemos que também é obra satânica, onde houve a morte desse homem e a possessão desta mulher. Posteriormente você vê vários feitos que têm feito muitas pessoas chorarem. Moisés tirou a vida do egípcio em virtude de uma defesa, e isso recorreu contra ele mesmo. E a gente vê tantas batalhas, quantos homens e mulheres de Deus que têm sido afetados pelas influências malignas. E a gente vê muitos homens de Deus hoje pecando, errando, degradando por coisas desnecessárias, não é? E você vê também, pastor, no Novo Testamento, um dos maiores apóstolos de Jesus, chamado Judas, o vendeu por 30 moedas de prata. Jesus. Então é praticamente uma vergonha. A palavra de Deus diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a partir desse momento em que há uma troca, uma ameaça, uma troca, um xingamento, ou talvez até algo mais forte, Satanás começa a operar no meio. Onde Satanás começa a operar. Então, que nós não vamos cair nesse engodo, não. Vamos tocar para frente o vídeo aqui para você ver. Não temos que cair nesse engodo. Só um pouquinho. Me incomodou? Aí você está dependendo de vídeos isolados. Mas não tem como Aí você está dependendo de vídeos isolados. Porque é o seguinte, eu não tenho falando de Priscila Alcântara, assim como Paulo e os profetas, sempre citado o nome de falsos profetas e de apóstatas. Se eles envergonham o nome de Deus publicamente, por que o nome deles não podem ser citados publicamente? Jesse Aguiar, eu simplesmente dei conselho para ele. Pergunta. Me incomodou o nome? Não entendi. Me incomodou falar do teu nome? Rapaz, o que me incomoda é saber de onde está vindo a informação, quem está citando o meu nome. Porque você não tem profundidade bíblica nenhuma, meu irmão, para citar meu nome. Pausa. Esse é o tipo de situação que nós encontramos. Quer dizer que um fala o nome de outra pessoa ali e não gosta de ser citado o seu próprio nome. Então, assim, eu tenho certeza que aquele que quer comentar de alguém, ele também tem que receber os comentários. Qual foi comentado. Perfeitamente. Então começa a ser uma briga generalizada devido, muitas das vezes, é que um quer ser melhor do que o outro. Um quer ser mais santo do que o outro. Um quer ser mais, na minha opinião, estrela do que o outro. Então, se por acaso eu citei o nome de alguém, eu estou expondo também a minha pessoa para ser citada, e vice-versa. Então, nós vemos, na verdade, no Brasil, Pastor João, isso é sério no Brasil, uma crescente de uma intolerância religiosa crescendo no Brasil. E o pior, pastor, em virtude de toda essa realidade, a gente vê as pessoas se degradando entre si mesmo. Ambos homens de Deus, como nós vimos, eles eram para ser um exemplo a ser seguido, levando a palavra do Senhor. Todos nós que presenciamos, que assistimos o trabalho do pastor Eliseu, que é itinerante. Ele não é um pastor que cuida de ovelhas, não, ele é itinerante, ele é um pregador. Itinerante. O pastor Leonardo, Eliseu, ele não tem igreja fixa, é isso? Não tem igreja. Pelo que a gente assiste em todas as performances, ele é membro da Assembleia de Deus, mas tem a consagração de pastor, mas não é pastor. Então ele não é pastor. Não, ele tem a consagração de pastor, pelo que a gente vê. Mas o pastor mesmo é aquele que pastoreia. Se você for pegar no pé da letra aí, esse título de pastor é para quem pastoreia, e não para quem é um pregador, um evangelista. Deveria essa realidade ser colocada, tinha que ter uma reforma eclesiástica dentro das igrejas. Quem é pastor é o que pastoreia, gente. Isso é bíblico. Quem é evangelista é o que está evangelizando. Quem é um pregador itinerante? Tinha que ter o propósito de ser um pregador itinerante, um apóstolo itinerante. Agora,
pelo que a gente vê, o pastor Leonardo, ele cuida de igreja, ele é um pastor de igreja, né? Então a diferença está aí, ele está sempre no mesmo propósito, no mesmo endereço, e uma igreja grande que ali está sempre cuidando das pessoas. Diferente dos itinerantes. O itinerante ele está no estado, num país, não para em lugar nenhum, está em todos os lugares. Então, as pessoas que são pregadores, eles não têm muita força, porque não está cuidando de vida, não está cuidando de almas, de criança, de jovem, de adolescente, de família, de idosos, está todos os dias ali, né? É diferente, que nem o apóstolo cuida de igreja, de família, né? Nós cuidamos de igreja, de pessoas, é diferente. Muito boa colocação. Né? Gostei da colocação. Não é, pastor? Vamos seguir em diante. Só para o pessoal de casa ver realmente. Você está falando de Lúcifer aí, nem esse nome tem na Bíblia, Leonardo. Não tem o nome Lúcifer na Bíblia, Leonardo. Como é que é? Você está inventando um nome que não tem na Bíblia. Por que não tem na Bíblia? Isso aí é um acréscimo. Esse nome Lúcifer que você acabou de inventar. Então, não pode falar o nome Lúcifer, diabo, Satanás? Não pode, mas não está na Bíblia. Assim. Aqui ele falou uma coisa bem interessante, algo bem interessante. Pastor João, o senhor é teólogo, o senhor é formado em teologia, em psicanálise clínica, o senhor é formado, o senhor também tem outro bacharel. Em pedagogia. Em pedagogia. E realmente o nome Lúcifer não se encontra na Bíblia? Não se encontra. O nome Lúcifer ele foi acrescentado para que houvesse um entendimento, tanto na Septuaginta, no grego, como no hebraico. O nome que mais se aproxima de Lúcifer é estrela da manhã. Tanto é atribuído ao Senhor Jesus, como também é atribuído a Satanás. Os nomes que estão registrados como Satanás, Diabo, eles sim têm as suas performances e as suas traduções. Mas Lúcifer não existe. De fato, ele foi acrescentado. Mas o pastor Eliseu disse que quem acrescentou esse nome aqui foi o pastor... Como é que chama o pastor? Não, o Leonardo, porque ele chamou... Ele fala de Lúcifer porque se você pegar... Quando o Leonardo fala de Lúcifer, é um nome fictício dado a alguém que porta a luz. Ele não está errado. Ele não está trabalhando em cima do nome. Lúcifer. Não. Mesmo com toda a performance dele, ele está trabalhando em cima da realidade de hoje. Tem muitos demônios que se manifestam com nomes de Lúcifer. E isso os que conhecem a palavra, os que trabalham na libertação sabem. Agora, a crítica que o Eliseu faz a respeito do fato de o pastor Leonardo ter falado de Lúcifer, não chega a um denominador comum, porque essa não era a base e nem a pauta. O que está em voga aqui são as discussões dos dois por coisas fúteis. Começou aparentemente em paz e virou uma guerra terrível, né? Mas então tá aí, pessoal. Isso está na Bíblia. Se você está me chamando para pregar a Bíblia e não citar nome de pessoas, você está citando um nome que não tem na Bíblia. Abre a Bíblia, cara. Deixa eu mandar uma mensagem para você aqui. Priscila Alcântara é apóstata. Jessica Guiar, eu dei uma mensagem para que ele aprendesse com a igreja, ao invés de escandalizar a igreja. E foi um conselho que eu dei, ele me chamou no meu Instagram, nós conversamos. Pastor, o que você acha aqui de o Eliseu está acusando a Priscila Alcântara de apóstata, ou Aguiar? Então como é que fica uma situação de alguém que tem esse poder para fazer essa acusação? O que você acha? Biblicamente falando, ninguém tem a autoridade de acusar ninguém, segundo a palavra de Deus. Né? De chegar para alguém e falar que a pessoa vai para o inferno, que a pessoa não é convertida, que a pessoa não aceitou Jesus realmente no seu coração, porque é individual. E quem faz a obra? É Deus. É Deus. Mesmo que a pessoa, por exemplo, ela aceitou Jesus, ainda não está na prática do caminho que se deve seguir, que é a palavra de Deus, mas é Jesus que vai ali mudando e moldando o coração da pessoa, para que a pessoa comece, então, a ir para a presença de Deus, a entender as coisas de Deus. Até porque, pastor, a palavra nos afirma que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme o Leonardo replicou, não é? Então a gente vê que é de fato o que você falou. Não se julga, não se condena uma pessoa. Como tem muitas religiões hoje, a pessoa comete uma falha, comete um pecado, já está condenando, já está mandando para o inferno, já diz que não tem mais jeito.
Puxa vida, como é que fica? Veja só mais um caso. Anos depois, a Priscila Alcântara, eu falei que ela deveria se converter, e depois a igreja viu o resultado. Depois a igreja viu o resultado. As minhas fraquezas, irmão Leonardo, eu vou deixar você falar, porque eu não estou conseguindo te ouvir direito. As minhas fraquezas, irmão Leonardo, não podem me impedir. Ó, para você ver, irmãos, aqui foi eu achei como o Leonardo estava vamos dizer assim, em prejuízo. Na comunicação, o Eliseu falou muito mais. Eu vou deixar você falar, mas nunca deixou ele falar. E quando ele começou a falar, ele rebatia, né? Então, se fosse um debate, estava errado, porque o mesmo tempo que um tem, o outro deveria ter. E aqui a gente não vê isso. Né? É uma briga então mesmo. Tá uma batalha mesmo, uma briga mesmo, apóstolo Ronaldo. E de abrir a Bíblia e pregar a palavra, irmão. Você tem fraquezas, todos nós temos. Ninguém tem que ser perfeito para explanar a palavra de Deus. Existe um estilo de mensagem que é apologética, que é quando você defende uma doutrina, mas também, deixa eu falar, que você fala. Não, pessoal, eu vou parar agora. Existe um estilo de mensagem. Vou deixar você falar agora. Existe um tipo de mensagem que é apologética, onde você defende. Tá vendo? Nunca fala. E você pode deixa ele falar. os falsos. É só isso. Agora, então, se você me disser que assistiu a mensagem inteira, aí eu vou dar credibilidade a você. Mas você nunca assistiu a mensagem inteira, nunca. Por isso que você só fala. Pronto, agora eu vou deixar você falar. Eu recebi um vídeo, você citando meu nome, ou seja, me acusando daquilo que você fez. E não deixa ele falar. Você me aceitou. Claro, muito boa a sua postura. Porém, agora, eu estou te dizendo o seguinte. Assim como você me acusou de citar nome. Nós vamos concluir, né, esse pequeno podcast aqui para você entender melhor. E daqui a pouquinho também estaremos orando pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Amém. Queridos, que Deus abençoe ricamente a todos, no nome de Jesus. E que, oxalá que a gente não precise ficar vendo essas guerras entre o povo de Deus. Um dia o próprio Deus testemunhou dizendo: e o meu povo sofreu e pereceu por falta de conhecimento e de sabedoria. Conforme o pastor citou, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Espírito Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a pessoa, Senhor, que está ouvindo, que está vendo esse podcast, meu Deus, invade esse coração, invade a alma, invade o lar, invade a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz e a luz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.